Os japoneses resolveram abrir um pouco as suas ideias e compartilhá-las com o resto do mundo. E dessa vez, não é nada polêmico como, por exemplo, o Luffy se casar com a Nami. Neste caso, nossos companheiros do outro lado do mundo estão focados em algo muito mais importante. Porém, assim como jogar Uno, isso aqui pode acabar virando uma guerra. Afinal, eles decidiram criar uma votação onde eles decidem os 20 personagens mais poderosos de todo One Piece. E como sabemos, a maneira de ver o mundo é bem diferente, então eu espero que muitos de vocês não fiquem chocados. Afinal, essa lista é algo que possivelmente a maioria não irá concordar. Mas eu decidi que valerá umas boas risadas quando eu for ler os comentários. Começando na 20ª colocação, nós temos o homem que sobreviveu a um ataque direto do Rei dos Piratas, Kozuki Oden. Pelo que nos foi mostrado, Oden é um monstro desde que nasceu e é um mestre na utilização de Haki. As duas únicas pessoas que foram capazes de derrotá-lo foi Roger e Newgate. E se não fosse uma velhinha aleatória se transformando no Momo, possivelmente nós teríamos um dragão a menos nesse mundo. Foi graças a Oden que o Zoro pôde reabrir a ferida no Rei das Feras, e então, pensando por esse lado, podemos também afirmar que isso foi substancial para a vitória do Luffy. Indiscutivelmente, o pai de Momonosuke estaria no top 20. Mas se essa é realmente a posição correta para ele, bom, veremos, porque a partir de agora as coisas vão começar a ficar estranhas. Afinal, em 19º, nós temos o pirata menos conhecido no mundo e ao mesmo tempo o mais conhecido. Por volta dos japoneses, Rocks Dizzyback ocupa essa posição. Oh Deus! Por quê? De certa forma, o pouco que sabemos sobre o Rocks é que ele foi um grande vilão e o grande causador do incidente de God Valley. Nós nunca o vimos lutar, então possivelmente esse foi o critério que os orientais escolheram para colocá-lo ele tão aqui acima do pódio. Só que recentemente, durante o flashback de Bartolomeu Kuma, nós vemos um único quadro onde aparecem os balões de diálogo entre o Rocks e o Roger e na sequência vários raios de Haki do Rei. Seja lá o que tinha acontecido ali, alguém tinha acabado de entrar em confronto. De qualquer maneira, os japoneses parecem pensar que existe a possibilidade do Rocks ser um bug da vida. As coisas começam a ficar mais estranhas a partir de agora, porque em 18º lugar nós temos o Almirante Fujitora. O primeiro almirante a aparecer nessa lista, porém não é o mais fraco. Afinal, o Ryokugyu nem faz parte do top 20. Sinceramente, eu até concordo com o Isho nessa posição. O que eu não concordo é com as pessoas que estão acima e abaixo dele. Seguindo essa lógica, na posição 17 temos Shiki, o Leão Dourado. E aqui o meu cérebro parou de funcionar. O que sabemos da história canônica é que sim, existiu um momento em que o Shiki lutou contra o Garp. Mas ser mais forte do que o seu próprio capitão ou do que o Oden, não sei não, hein? Até porque, lá no momento em que o Kaido pensou nas pessoas que podem derrotá-lo, o Leão Dourado não estava lá. Calma lá que eu sei que você já tá bufando de raiva e quer socar todo mundo na sua frente, mas espera. Eu digo pra vocês que daqui pra frente é só pra baixo, as coisas tendem a piorar. Agora, nós temos que focar em alguém que está aparecendo constantemente nos últimos capítulos. Em 16º, temos o Almirante da Marinha, o Kizaru. E esse aqui é um personagem muito difícil de ranquear, uma vez que mesmo em Egghead não foi mostrado ele lutando a sério contra o Gear 5. Por mais que ele e o Luffy tenham trocado tapa até o ponto em que os dois não conseguissem mais lutar, a verdade é que o Almirante estava preocupado com outras coisas a todo momento. Entretanto, se a gente quiser forçar um pouquinho a barra, a gente pode admitir que ele e o Luffy estão em pé de igualdade. Ou seja, eu vou ficar muito bolado com os japoneses caso o nosso futuro Rei dos Piratas não apareça na próxima posição. Sendo honesto, eu já tô muito puto. Porque em 15º nós temos uma pessoa esquisita de aparecer em um ranking dos 20 melhores. E esse é um dos braços direitos do Kaido, o King. Desde o primeiro momento em que eu decidi esse vídeo para poder gravá-lo, escrever o roteiro, editá-lo e, enfim, repetir esse passo em diversas vezes, eu fico incrédulo. Nesse ponto, os japoneses acabaram de afirmar que King é mais forte de que 3 almirantes, Rocks e Oden. E essa maneira de pensar possivelmente tem um motivo explicado. Durante a luta do Zoro vs o King, a animação engrandeceu bastante, adicionando vários quadros e deixando a luta mais emocionante. O que de fato é incrível, eu particularmente amei. Contudo, imagino que isso tenha causado a impressão de que o King é mais forte do que ele realmente é. O que eu tenho a dizer sobre isso é que as pessoas deveriam analisar as coisas de maneira mais frias e baseadas em um contexto geral, e não só com uma animação bonita e tudo mais. Mas, continuando, em 14º lugar, nós temos o Almirante da Frota, Sengoku. Olha, talvez essa até seja uma posição adequada para ele. Em uma certa feita, Roger reclamou que da próxima vez que a marinha quisesse lidar com ele, que mandassem Garp ou Sengoku. E isso indica claramente que o ex-almirante da frota é um oponente digno de trocar tapa direto com o Rei dos Piratas. Além de que, Sengoku é forte o suficiente para conseguir segurar o Garp naquele momento de fúria. Se ele fraquejasse só um pouquinho, o avô do Luffy se libertaria das amarras e possivelmente encher a cara do Akainu de porrada. Mas adiantando, nessa mesma lista, em terceiro, temos um ex-marinheiro. Na verdade, um ex-almirante.
Aokiji. O seu papel durante a Guerra dos Maiorais e a sua luta contra o Akainu por 10 dias fez com que possivelmente os japoneses enxergassem isso como um feito digno de estar no top 13. De certa forma, recentemente nós descobrimos que ele é um monstro fisicamente e até mesmo conseguiu lutar contra o Garp velho de igual para igual. Para mim, além dele ter tido esse mentor e possuir uma das Akuma no Mis mais poderosas do mundo, é uma posição digna de colocá-lo. E considerando os outros que nós veremos um pouco mais na frente, eu diria que é possível até encaixá-lo lá no top 10. Por mais que muitos achem que Sakazuki e Kuzan estejam no mesmo nível por terem lutado por tantos dias, em 12º não teremos o prazer de ver o atual almirante da frota. E sim, alguém muito diferente, o braço direito do Shanks, Bam Bachman. Alguém que deve ser muito forte, muito inteligente, mas possivelmente não pertence a essa colocação. Afinal, nós estamos na beirada do top 10 e eu acredito que existam pessoas que realmente possuem um poder de luta que faz com que todos percam o fôlego. Na Guerra dos Maiorais, Bach apontou sua pistola para o Kizaru, que instantes depois já tinha voltado ao campo de batalha, ignorando o que tinha acabado de acontecer. Porém, da mesma forma, Bam Bachman foi o responsável por cortar fora o braço do Kid da primeira vez que o Ruivo falsificado foi tentar encarar o Ruivo original. Mas isso não é um grande feito. Afinal, o Kid nem nessa lista está. E também não faz sentido a lógica dos japoneses aqui. Porque da mesma forma que Zebak, Bachman também não teve o seu momento de nos mostrar toda a sua capacidade. Ou seja, se o capitão dos Piratas Rock está lá em 19º por nunca ter aparecido, algo similar deveria ter acontecido por aqui. Na verdade, de acordo com o Japão, o único almirante que daria trabalho para o braço direito do Ruivo seria o Akainu, que está posicionado em 11º. De certa forma, o seu poder de luta é algo realmente considerável. Ele foi capaz de arrancar uma perna do Kuzan, metade da cara do Newgate e 100% da vida do Ace com apenas seus punhos de lava. O interessante também é que normalmente as pessoas evitam enfrentá-lo. Até mesmo o Masaru de Teach, um dos 4 Yonkous, preferiu evitar esse confronto. E por falarmos nele, vocês acreditam que nem no top 20 o Barba Negra está? A pessoa que nunca perdeu uma luta. Pelo menos fora das telas. Bom, eu já não sei mais de nada. E agora, entrando nos 10 melhores, nós temos ele, pai de Luffy. O líder do exército revolucionário, de fato, pode estar enquadrado corretamente. Quem sabe? Seu maior feito até agora foi ter salvado Luffy em Logtown do Smoker. E o Fumaceta naquela época não poderia nem ser considerado uma grande ameaça. Na verdade, hoje em dia, ele não é considerado isso. Por mais que eu concorde que o pai do Luffy deve pertencer ao top 20, será que ele realmente merece estar no top 10? Enquanto esperamos para descobrir a resposta, vamos para a 9ª posição. O Rei das Feras, Kaido. Kaido é, ou talvez era, a criatura mais forte do mundo. Possivelmente depois de ter caído de boca na lava, sua presença nesse mundo foi banida. Se é que vocês me entendem. Por mais que o Rei das Feras não faça parte do top 5, nós precisamos pensar quem é que estaria na sua frente. Afinal, nem mesmo a Big Mom ainda apareceu nessa lista. Por acaso os japoneses estão ficando doidos ao imaginar que a Lilin na verdade é mais forte que o Kaido? A resposta para isso é sim e não consecutivamente. Sim, porque eles estão doidos, e não porque eles não acham que ela é mais forte. A loucura deles é proveniente de nem mesmo colocar Big Mom nesse top 20. Parem. Apenas parem. Esperem uns segundos. Respirem. E agora pensem no que vocês acabaram de ouvir. O significado por trás dessas palavras. Os orientais estão dizendo que Shiki, King, Fujitora são mais fortes do que Lilin. Mesmo Kaido sendo mais forte que a Big Mom, eu diria que ela estaria pelo menos uma posição atrás dele. Mas o choque maior vem agora. Na frente do Rei das Feras, em 8º lugar, nós temos Roronoa Zoro. Eu adoro o Zoro e imagino que ele vai conquistar muitas coisas depois que ele derrotar o Mihawk e se tornar o espadachim mais forte do mundo. Possivelmente até eu faça uma tatuagem dele, quem sabe? Mas isso aqui, essa posição, agora, não. Tá errado. Por mais que o Solador tenha sido capaz de reabrir o ferimento do Oden e ter causado um grande caos no topo de Onigashima, ele não deveria estar acima do Kaido ainda. E avançando para mais uma colocação duvidosa, em 7º lugar, nós temos Monkey D. Luffy. Claro que existe toda a polêmica sobre a maneira como Luffy derrotou o Kaido, e muitos questionam se ele é ou não mais forte que a fera. Por mais que a gente saiba de verdade que no V1 as coisas não teriam sido tão simples, é importante a gente considerar a jornada que o Chapéu de Palha passou para chegar até aqui. Então talvez por mérito ele mereça? Ou quem sabe se a gente imaginar se ele pudesse manter o Gear 5 por tempo ilimitado, nem estaríamos discutindo isso aqui. Possivelmente poderíamos até colocá-lo lá dentro do top 5. Seguindo no top 6, nós temos o sensei do Luffy, o Rei das Trevas, Rayleigh. Claramente, os japoneses devem estar se referindo ao Rayleigh Prime, na época onde ele ocupava o lado direito de Roger e conseguia fazer com que todos tremessem perante o seu haki. Só que agora, ele mesmo admitiu que não consegue mais vencer o Barba Negra em uma luta direta. E com essa mesma lógica, nós vamos ao top 5, Monkey D. Garp. De certa forma, meu coração fica aquecido pela reunião familiar nos 10 mais fortes de toda a série. Contudo, é de se imaginar que atualmente em sua velhice, ele não tem mais tantas capacidades como tinha anteriormente.
Em quarto lugar, o Japão elegeu o Broccoli Mihawk como seu representante. Acho até que essa é uma posição justa por tudo que nos foi apresentado na obra. Por mais que o espadachim prefira muito mais tomar um vinho e ler um jornal atualmente, ele é indiscutivelmente alguém poderoso que apenas 2 pessoas em toda a série lhe apresentam um certo desafio. Um deles é o nosso terceiro colocado, Akagami no Shanks, que possivelmente recebeu essa grande honra depois de termos presenciado o seu haki da observação capaz de prever mais de 10 segundos no futuro, e também graças à maneira como ele lidou com a situação na luta contra os Piratas Kid. Com um só ataque, ele não só derrotou o capitão, como também o imediato do bando, mandando todos para o fundo do mar. Fora que Obaf é o seu território e alguns gigantes o seguem e o apoiam. Talvez poderíamos adicionar nessa lista de feitos a sua habilidade de conjurar o haki Wi-Fi. Direto do seu barco até o ano, ele fez com que todo o seu poder se chegasse no almirante e o fizesse recuar. Possivelmente esse tenha sido o principal motivo que fez os japoneses tirarem o Ryukugyu dessa lista. A segunda pessoa que representou o perigo para o Mihawk é o top 2, Edward Newgate, mais conhecido como Barba Branca. O homem mais forte do mundo em seu auge, com certeza foi uma pessoa que deu problemas para o governo mundial, e também acho difícil pessoas normais decidirem se colocar em seu caminho. Um dos poucos sujeitos que poderiam bater de frente é o primeiro colocado eleito pelos japoneses, Goldie Roger, o rei dos piratas. Isso aqui faz total sentido, afinal de contas ele é o homem que conquistou tudo nesse mundo, fama, riqueza e poder. E se tem alguma coisa que dá pra duvidar dessa lista é tudo. Brincadeiras à parte, claramente os japoneses não gostam de apostar suas fichas em pessoas que ainda não apareceram. Entretanto, eles se contradizem ao colocar Dragon e Ben Beckman nesse pódio. Outra coisa que também podemos afirmar, e que é verdade canonicamente falando, é que o Barba Negra feriu o Shanks e recrutou a Aokiji. Então, possivelmente, ele poderia estar aqui nem que fosse por especulação. Mais uma vez, eu espero de coração que vocês tenham conseguido manter a sua saúde mental e não tenham perdido enquanto assistiam esse vídeo. E, por favor, não fiquem com raiva dos nossos companheiros que vivem lá do outro lado do mundo. De qualquer forma, se você deseja reclamar de alguma coisa dessa lista, por favor, comenta aí a sua lista e para enviar, basta apertar no botão de se inscrever. Ao fazer isso, as reclamações serão recebidas e eu vou ficar muito feliz. Muito obrigado a todos que chegaram nessa parte do vídeo. É um prazer estar apresentando esse tipo de conteúdo para vocês e a gente se vê num próximo vídeo. Hashira falando vazando, eu fui.